Olá, pessoal, tudo bem? E você, Chico, tá tudo bem com você? Tudo beleza, Tânia. Ótimo, porque hoje, Chico, nós vamos começar um novo capítulo da Química. O capítulo que nós vamos chamar é de Química Orgânica. Então hoje nós vamos iniciar a introdução à Química Orgânica. E a Química Orgânica, ela é muito importante porque ela tem um elemento químico muito singular, que é o elemento químico carbono. O carbono, ele consegue fazer muito mais ligações do que todos os outros elementos da tabela periódica. Você sabia disso, Chico? Não! Interessantíssimo. E além disso, o carbono também, então todos os compostos que contêm o elemento químico carbono são chamados então compostos orgânicos. Bom, mas além disso, nós sabemos também que o carbono, ele está presente em todo o ciclo de vida da Terra. Inclusive no nosso organismo é formado basicamente 40% em massa por átomos de carbono. Então veja, o átomo de carbono, ele é o coração da química orgânica. E nós podemos encontrar o átomo de carbono em muitos produtos. Então veja só, plásticos, nós podemos encontrar em utensílios que nós utilizamos em casa, utensílios domésticos. Nós podemos encontrar também em medicamentos, tintas, corantes, em vários produtos que nós utilizamos no cotidiano. Veja só, existe um medicamento que foi produzido em 1899. Ele foi descoberto por uma empresa chamada Bayer. E esse medicamento, você conhece, Chico? Acho até que você já deve ter tomado. É a aspirina. Eu já tomei, sim. Já tomou quando estava com dor de cabeça, ou precisando melhorar a sua vitamina C no seu organismo, aumentar a vitamina C. Então, você já deve ter tomado uma aspirina, certo? Uhum. Então, veja só, aqui nós temos a fórmula da aspirina. Então, veja só, pessoal, aqui com a fórmula da aspirina, compare comigo quantos átomos de carbono estão presentes nesta pequena fórmula. Olha lá, 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na aspirina, nós temos 9 átomos de carbono presentes. Então, isso quer dizer, essa química orgânica é a química que vai estudar essencialmente os compostos que contêm o carbono. Então, vamos ao conceito de química orgânica. A química orgânica é uma parte da química que estuda os compostos do carbono. Então agora nós vamos a um breve histórico de como surgiu a química orgânica. Então veja só, como os alquimistas foram os primeiros químicos, através daqueles experimentos, eles conseguiram fazer várias extrações. Veja só, do limão conseguiu-se extrair o ácido cítrico, das gorduras em geral conseguiu-se extrair a glicerina e outros compostos também. Então o homem, ele sempre tentou fazer essas extrações a fim de encontrar novos produtos. Agora veja só, em 1777, Bergman definiu a química orgânica como a química dos compostos existentes nos organismos vivos. Daí, pessoal, é que vem o nome química orgânica, porque achava-se que os compostos orgânicos eram oriundos de organismos vivos, por isso química orgânica. Lavoisier, naquela mesma época, percebeu que todos esses compostos da química orgânica possuíam em sua constituição átomos de carbono. Agora veja só o próximo cientista, Berzelius. Berzelius, em 1807, ele lançou a teoria da força vital. O que era então a teoria da força vital? Ele acreditava que apenas os vegetais e os animais teriam uma força de vida, uma força vital tal que pudesse produzir os compostos orgânicos. Ah, mas veja só o que aconteceu. Em 1828, Wöhler fez a síntese da ureia. O que quer dizer isso? Ah, então vem aqui, eu vou te explicar. O que foi que Wöhler fez? Wöhler pegou o cianato de amônio,
tem essa fórmula aqui, NH4OCN. O cianato de amônio é um composto mineral encontrado na natureza. O que foi que ele fez? Ele aqueceu esse composto, ou seja, através de uma reação química, ele conseguiu obter, gente, a ureia. E a ureia é um composto que até então só os organismos vivos é que conseguiam produzir, porque a ureia é um dos componentes da urina. Certo? Então aí, Chico, começou a cair a teoria da força vital. Não eram só os animais e vegetais que poderiam produzir os compostos orgânicos. Muitos compostos, a partir daí, foram então sintetizados. Veja só, conseguiu-se separar do vinho o ácido acético, conseguiu-se o etanol, né? Outros produtos foram sintetizados. Então, a teoria da força vital, ela acabou então caindo por terra. Já não valia mais, os compostos orgânicos já não vêm mais apenas dos organismos vivos. Mas como ficava muito complicado trocar o nome química orgânica, acabou se deixando química orgânica mesmo como a química não que estuda os compostos dos organismos vivos, mas sim a química que estuda os compostos que vêm do átomo de carbono, ou seja, que contém carbono. Então, veja só, a química orgânica, então, tem compostos sintéticos e compostos naturais. Veja quais seriam os compostos naturais: o petróleo, o carvão mineral e produtos agrícolas. E quais seriam os produtos sintéticos? Seriam os medicamentos, os plásticos, corantes, inseticidas e etc. Muito bem, então agora nós vamos fazer a comprovação da presença do carbono em algumas substâncias, em alguns produtos que nós utilizamos no nosso cotidiano. Então nós vamos fazer 3 experimentos. Então vamos à primeira experiência. Bom, então nós vamos ver uma experiência que comprova a presença do carbono em substâncias orgânicas. Ora, nós vimos que todos os compostos orgânicos são formados basicamente por carbonos. E a parafina é um composto orgânico. A parafina é um composto derivado do petróleo. Então, nós vamos acender aqui essa vela, certo? Isto. E você sabe que a parafina, ela é formada basicamente por átomos de carbono, porque é um produto derivado do petróleo. Então, se nós pegarmos esse prato aqui branquinho e colocarmos sob a chama, então olha só o que vai acontecer. Vamos encostar aqui um pouquinho a chama da vela no prato. Veja o que vai acontecer. Olha lá. Você percebeu aqui, logicamente, que ficou a fuligem toda ficou no prato de porcelana. Essa fuligem está comprovando a presença de carbono, pessoal, nos componentes da vela. Porque quando nós falamos em carbono, pessoal, o que vem à mente de vocês? Vem à mente justamente o papel carbono, que era utilizado, né, nas máquinas de datilografia. Vem à mente de vocês um pedaço de carvão, e é isso mesmo, né? O carbono, ele tem esse aspecto, tanto é que na natureza nós sabemos que nós podemos encontrar o carbono na forma de diamante ou na forma de grafite, que é justamente essa forma escura aqui. Então agora vamos para o segundo experimento. Nesta segunda experiência, nós vamos utilizar o ácido sulfúrico concentrado e vamos utilizar o açúcar comum. Você sabe que existem vários tipos de açúcares. A glicose, por exemplo, que está no nosso organismo, a sacarose, que é justamente esse tipo de açúcar, e tem também a frutose, que são os açúcares das frutas em geral. Então, este açúcar, que é a sacarose, a fórmula do açúcar é C12, ou seja, 12 carbonos, H22, ou seja, 22 hidrogênios, e O11, ou seja, 11 oxigênios. Então, C12, H22, O11. Então, o açúcar é uma substância que possui muitos átomos de carbono.
e nós vamos comprovar a presença dos átomos de carbono adicionando o ácido sulfúrico concentrado ao açúcar. Você vai ver que é uma reação rápida, só que temos que tomar cuidado, né? Porque o ácido sulfúrico é uma substância extremamente perigosa, né? Então veja só, acompanha aqui comigo que rapidinho o açúcar já começou a escurecer. Vocês estão vendo aí, então, a formação do carbono a partir do açúcar. Essa fumaça que vocês estão vendo, na verdade, são vapores. Esses vapores são tóxicos. E ao lado aí vocês estão vendo também a formação de água, né, de vapores de água. Então, essa reação, ela é instantânea e você consegue comprovar realmente a presença do carbono no açúcar, certo? Então, agora vamos para a nossa terceira experiência. Então, agora você vai ver aqui comigo a presença de uma substância que é chamada amido. Então, nós vamos ver quais dessas substâncias aqui contém amido. Mas o que é o amido? O amido é um polissacarídeo, ou seja, é também um composto que nós podemos dizer um tipo de açúcar. Tanto é que os diabéticos, eles precisam se cuidar com a alimentação, não é todo o alimento que eles podem ingerir, porque mesmo não sabendo, né, hoje você vai comprovar, o trigo contém açúcar, né, e outras substâncias aqui também. Então nós vamos gotejar iodo em cima da farinha de trigo, do pão, da clara de ovo, da batata e do rabanete. Em quais desses produtos tiver, ou seja, forem formadas por carbono, tiverem o amido, você vai verificar uma reação química. Então vamos lá comigo, vamos pegar aqui a tintura de iodo, vamos abrir aqui o frasquinho e vamos gotejar lá. Então vamos primeiro no trigo, vamos ver que coloração nós vamos obter. Olha lá. Mais um pouquinho, para que você possa enxergar melhor. Veja que o trigo absorveu praticamente e ficou um azul bem escurecido. Não sei se você consegue enxergar aí, mas ele ficou bem escurecido o azul. Agora, nós vamos colocar aqui no pão. Vamos ver o que vai acontecer se nós gotejarmos aqui no pão. Também vai haver a absorção, né, pelo pão. E também ficou escurecido aqui o pão por causa da tintura do iodo. Agora vamos colocar a tintura de iodo aqui na clara do ovo. Olha lá, ó, veja que na clara do ovo não houve a mesma reação química aqui no pão. Apenas a tintura está sobre a clara do ovo. Agora vamos ver aqui em cima da batata. Você vê rapidamente, né, que a batata ela começa a ficar toda escurecida também, comprovando a presença, então, do carbono, ou seja, do amido que contém o carbono. Vamos ver o rabanete. Olha lá o rabanete, já diferente, né? Diferente da batata, que já está escurecendo, né? O rabanete ele não vai escurecer, porque ele não contém, então, átomos de carbono, certo? Então, veja só, né, sobre o rabanete apenas temos a tintura de iodo. E já na batata houve, então, o escurecimento da batata justamente por causa da presença do amido, que é C6H10O5. 6 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio e 5 átomos de oxigênio. Muito bem, então, pessoal. Então, você viu que muitas substâncias e muitos produtos do nosso cotidiano, nós estamos ingerindo átomos de carbono e nós estamos em contato direto com produtos que contêm átomos de carbono. Então, agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Então, até já! Voltando então do nosso intervalo, nós vamos então dar continuidade ao estudo dos compostos orgânicos.
E nós vimos que o coração dos compostos orgânicos é o átomo de carbono. Então, nós vamos ver agora as características do átomo de carbono. Nós vamos estudar, então, agora algumas características próprias deste átomo. Então, veja a primeira característica. O carbono, ele é tetravalente. O que significa, pessoal, tetravalente? Você sabe, Chico? Tetravalente? Isso. Você sabe que o Brasil, ele foi tetracampeão e pentacampeão, não é verdade? Isso, de futebol. Então, veja só, tetra quer dizer 4, penta quer dizer 5. No caso, 5 vezes campeão, pentacampeão. Tetracampeão, 4 vezes campeão. Quando nós dizemos que o carbono ele é tetravalente, nós estamos dizendo que ele pode fazer 4 ligações covalentes. Então, veja só, lembram das ligações covalentes que nós já vimos em aulas anteriores? Então, o carbono, ele é um elemento muito especial justamente por causa dessa característica. Ele pode fazer 4 tipos de ligações. Então, se você imaginar que essa bola de isopor preta fosse um átomo de carbono e que esses palitos que eu coloquei aqui fossem, então, as ligações covalentes, eu posso colocar essa bolinha de isopor indicando um hidrogênio, mais outro hidrogênio aqui, deixa eu apertar bem, mais outro hidrogênio, posso colocar aqui, apertar para não cair, e outro aqui. Então, veja só, esta molécula nós poderíamos dizer que seria a molécula do gás metano, porque a fórmula do gás metano é CH4. C, ou seja, um carbono. H4 seria um hidrogênio, 2, 3 e 4. Entendido? Então, o carbono, ele pode fazer 4 ligações. E essas ligações, elas estão no espaço. Muitas vezes você vai nos ver escrevendo no quadro e vai pensar, nossa, mas tem um hidrogênio para cima, um para baixo. É que, na verdade, é uma estrutura espacial. Para escrever no quadro, como o quadro é plano, nós temos que colocar um para cima e um para baixo. Mas a fórmula, ela é tetraédrica. Então, nós temos aqui um tetraedro. Veja o encontro das retas ali. Então, é como se o átomo de carbono estivesse no encontro das retas e em cada vértice estivesse, então, um átomo de hidrogênio. Então, seria lá 1, 2, 3 e esse que vem aqui para mim, né, seria 4. Então, a forma, né, dos compostos que contém carbono é a forma tetraédrica. Então, agora vamos para a segunda característica, venha lá. O carbono, ele forma ligações múltiplas. Ele forma ligações múltiplas com quem? Então, vem aqui comigo até o quadro. Veja lá, tipo de ligação. O carbono, ele pode formar ligação dupla entre 2 átomos de carbono. Então, veja aqui a fórmula estrutural, C dupla C. E a fórmula eletrônica, né, seria que esses 2 elétrons e esses 2 elétrons formando a ligação. Só que veja um detalhe importantíssimo. O carbono, ele só pode fazer 4 ligações. Ele não pode fazer 5 e não pode fazer 3. Obrigatoriamente são 5 ligações. Desculpe, 4 ligações. Então, veja só. Esse carbono, ó, 1, 2, 3, 4. E esse carbono também, ó, uma aqui, 2, com mais a dupla, seriam 4. Agora, veja só, também podemos fazer uma dupla ligação entre um carbono e um oxigênio. Então, ele pode se ligar carbono com hidrogênio, carbono com oxigênio, que é o caso do exemplo aqui. Então, veja lá, o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Então, aqui nós temos a fórmula, então, eletrônica, né? E aqui é estrutural. Veja novamente o carbono fazendo apenas 4 ligações. 1, 2, 3, 4. E aqui, por último, temos um outro exemplo com um outro elemento químico. Então, ligação tripla entre um carbono e um hidrogênio. Então, C... Nitrogênio. Isso, nitrogênio. Obrigada, Chico. Então, olha lá, C tripla N de nitrogênio. Então, conte as ligações do carbono. Olha lá, uma com mais 3 dão 4.
Agora veja que para o nitrogênio já é diferente. Por quê? Porque o nitrogênio, gente, lembram, ele é da família 5A da tabela periódica. Se ele é da família 5A, para ele atingir a regra do octeto, ele só precisa fazer 3 ligações. Por isso que ele faz 3 ligações. Já o oxigênio, você se lembra, é da família 6A. Se ele é da família 6A, é que para atingir 8, ele só precisa fazer 2 ligações. Por isso que o oxigênio só faz 2. Porém, o carbono é da família 4A da tabela periódica. Isso quer dizer que para ele ter os 8 elétrons na sua última camada, ele precisa fazer 4 ligações. Então, 4 elétrons precisa de mais 4, formando então 4 ligações covalentes. Certo? Vamos aqui na bancada então para tentar mostrar para vocês, para exemplificar. Vamos fazer de conta que nós temos aqui então o átomo de carbono, certo? Nós vamos tirar aqui os hidrogênios. Vamos só simbolizar aqui. Então, com o oxigênio, no caso, o carbono faria então a dupla ligação. Por isso coloquei 2 palitinhos e vou colocar aqui nessa bola azul indicando como se fosse a dupla ligação com o oxigênio, certo? Agora, faltou uma ligação aqui, né? Então, olha lá, ó, o carbono, então, fazendo 1, 2, 3, 4. Aqui, poderíamos colocar quaisquer outros elementos, certo? Agora, para fazer ligação com o nitrogênio, como o nitrogênio é da família 5A, nós vamos precisar de um terceiro palitinho aqui para indicar as 3 ligações covalentes. Então, vamos pegar aqui o nitrogênio, olha lá, as 3 ligações covalentes e tenho que tirar um palitinho, porque daí vai ficar, olha lá, ó, 1, 2, 3 e a 4ª ligação. Entendido? Então, agora vamos para a próxima característica. Vamos lá. O carbono se liga a vários tipos de átomos. Então, olha só, gente. O carbono, ele tem uma afinidade muito grande com o hidrogênio. E, além disso, ele também se liga muito facilmente a outros átomos de carbono, formando aquilo que nós dizemos cadeias carbônicas. Porém, existem alguns outros átomos que entram na química orgânica, alguns elementos químicos, mas são pouquíssimos, pessoal. Veja só, o nitrogênio, que nós demos exemplo, o oxigênio. Você sabe mais algum, Chico? O nitrogênio? Isso. Sabe qual mais também, Chico? O enxofre, né? Às vezes aparece o cloro também, o flúor, mas muito raramente. Na maior parte dos compostos orgânicos nós temos 4 elementos químicos principais que nós chamamos de CHON, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Sem esses 4 elementos, pessoal, não existiria vida na Terra. Então, agora vamos ver lá. Esses elementos, nós dizemos que eles são elementos organógenos. Então, que é o CHON, carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles, então, são os formadores dos compostos orgânicos. Muito bem. Então, agora, nós também podemos dizer para vocês que, dependendo da quantidade de átomos, nós temos os compostos binários, os compostos ternários e quaternários. Se forem compostos binários, são aqueles formados por 2 átomos. Se forem ternários, são compostos formados por 3 átomos. Se fossem quaternários, seriam compostos formados por 4 átomos e assim, então, sucessivamente. Certo? Muito bem. Agora, essa propriedade que vocês estão vendo aí também é de suma importância. O carbono forma cadeias. E essa característica é uma característica importantíssima, porque um carbono se liga no outro. Por isso, pessoal, existem mais de 4 milhões de compostos orgânicos, por causa dessas 2 propriedades importantíssimas. Como é que pode isso, Tânia? Isso, eles vão se unindo, um átomo de carbono se une a outro, que se une a outro, e cada um pode fazer suas 4 ligações, e assim, Chico, eles vão montando as suas cadeias carbônicas, pequenininhas, grandes, gigantes, macromoléculas, e essa propriedade é que faz com que exista um volume muito grande de compostos. Então, essa característica também é importantíssima. E nós vamos ver vários exemplos, então, das cadeias carbônicas.
Mostra um para a gente ver. Isso, então olha lá, nós temos aqui o exemplo, então, de uma cadeia carbônica, né? Onde nós temos 5 átomos de carbono interligados. E veja que cada um desses átomos faz as suas 4 ligações. Então, podem aparecer ainda outros átomos de carbono nas ligações livres que nós estamos vendo aqui. Certo? Olha lá, ó, nós temos cadeias ramificadas, como está aparecendo aí, apareceram carbonos embaixo, né? Carbonos ali em cima. Veja outro exemplo, ó, uma cadeia onde nós temos o carbono e veja lá bem no meio ali o oxigênio ligado entre os 2 carbonos. Então veja que as cadeias carbônicas, elas podem ser interrompidas por um desses átomos que nós falamos, o carbono ou o nitrogênio, né? Ou o cloro, né, o flúor, o bromo e o iodo. É o caso desse, né? Isso, é esse caso aqui, ó. Veja, Chico, que o carbono sempre faz 4 ligações. Se o nosso aluno aí de casa puder contar, ele vai ver lá que todos os carbonos fazem 4 ligações e só o nitrogênio faz 3, justamente por causa das famílias. Então, tudo que nós falamos está muito interligado, tá, gente? A gente nunca pode desmembrar um conhecimento do outro. Vamos ver se tem mais algum exemplo. Isso, esse exemplo que nós estamos vendo aqui é o exemplo de uma cadeia, Chico, fechada. Veja que nós temos 4 átomos ali e eles estão todos assim formando um ciclo, certo? Um quadrado. Isso, formando então um composto cíclico, ou seja, de cadeia fechada. Ah, se diz que se fecha, né? Isso. Tá. Muito bem, vamos ver. Isso, agora nós vamos ver então como que se formam então as cadeias carbônicas. Então, pessoal, agora nós vamos classificar as cadeias carbônicas, porque você viu no exemplo anterior quantos tipos de cadeias podem existir. Então, agora nós vamos classificar. A primeira classificação é essa, quanto ao fechamento da cadeia. A cadeia, ela pode ser considerada aberta, ou também aparece o termo acíclica, sem ciclo, né? Então, aberta ou acíclica. E também cadeia fechada, que também é chamada de cadeia cíclica. Então, aberta ou fechada. Mostra um exemplo, Tânia. Isso. Então, olha só, a cadeia aberta ou acíclica, quando o encadeamento dos átomos não sofre nenhum fechamento. Agora vem um exemplo aí para você, Chico. Vamos ver. Olha lá, ó, então é uma cadeia linear, ou seja, os átomos de carbono estão dispostos um ao lado do outro, sem que haja um fechamento dessa cadeia. E certo? como é que é uma fechada? Ah, uma fechada, você já vai ver agora aqui o exemplo. A cadeia fechada ou cíclica é quando há o fechamento na cadeia, formando-se um ciclo, núcleo ou anel. Então, veja lá o exemplo. Veja que eles estão formando um triângulo, né? Podemos dizer assim a grosso modo, e um quadrado ali, né? Você pode assim dizer. Aí então, tem 2 ciclos? Isso, nós temos 2 ciclos, 2 cadeinhas fechadas, só que elas estão interligadas. Agora vamos ver outra maneira de classificar. Veja lá. Quanto à disposição dos átomos de carbono. Então, se eles estão dispostos numa cadeia normal ou numa cadeia ramificada. Esse é importante, hein, gente? Presta bastante atenção. Olha lá. A cadeia normal é quando o encadeamento segue uma sequência única, ou seja, um ao lado do outro. Veja o exemplo. Olha lá, ó. Um, depois outro carbono, depois outro e outro. Essa é uma normal, né? Isso, é uma normal, apenas carbonos enfileirados um atrás do outro. E a ramificada, como é que é? Isso, vamos ver o conceito lá. Então, a cadeia ramificada é quando na cadeia surgem ramos ou ramificações. Então, veja lá o exemplo. Olha que já as setinhas estão indicando. A primeira seta em cima indica a cadeia principal. Agora, a seta embaixo está indicando que tem um carboninho pendurado ali num carbono da cadeia normal. Então, essa cadeia é chamada de ramificada, porque ela apresentou ali um ramo, uma ramificação. Beleza. Agora vamos lá, ainda classificando a cadeia. Agora, quanto aos tipos de ligação. A cadeia ela é chamada de cadeia saturada ou de cadeia insaturada. Então, veja o exemplo. A cadeia saturada é quando só existem ligações simples entre os átomos de carbono, ou seja, quando tem só uma ligação covalente. Olha o exemplo ali, então, só ligações covalentes entre os átomos de carbono. Isso é muito importante, hein, gente? A dupla ligação, ela só vai ser cadeia insaturada se a dupla estiver entre 2 carbonos.
Então vamos ver o conceito de cadeia insaturada. Quando, além das ligações simples, aparecem ligações duplas ou triplas. Então veja o exemplo. Olha lá, ó, essa cadeia de cima já apresentou uma dupla ligação. E veja ali a cadeia de baixo. A cadeia de baixo apresentou então uma tripla ligação. Veja que a quantidade daí de valências livres vai diminuindo conforme o tipo de ligação que une um carbono ao outro. Certo? Tudo bem, tem que ser entre os carbonos, né? Isso, tem que ser entre os carbonos, porque se for entre o oxigênio, aí já não conta. Daí é insaturada. Isso, insaturada quando tem duplas ou triplas Beleza, ligações. entendi. Certo? Agora, quanto à natureza dos átomos. Então, as cadeias, elas podem ser homogêneas ou elas podem ser heterogêneas. Então, vamos lá. O que é uma cadeia homogênea? É quando na cadeia só existem átomos de carbono, quando a cadeia é formada apenas por carbonos. Veja o exemplo. Olha lá, apesar da cadeia embaixo ser ramificada, veja que o oxigênio ele apareceu ali, mas ele não está entre dois átomos de carbono. Ele está ali na ponta da cadeia. Isso não deixa a cadeia heterogênea. Então, se tiver um monte de hidrogênio lá na ponta daqueles, também vai continuar sendo homogênea. Homogênea, porque a cadeia só vai ser heterogênea quando, olha lá, cadeia heterogênea, quando na cadeia, além de carbono, existem outros átomos que nós chamamos de heteroátomos. Veja lá o exemplo, Chico. Olha o oxigênio ali, Chico, onde é que ele está? Ah, ele está no meio, tem que estar no meio de dois carbonos. Exatamente, ele está entre dois carbonos. E o mesmo acontece com o nitrogênio ali embaixo. Ele também está entre dois carbonos. É como se eles interrompessem a cadeia. Exatamente. Então agora, pessoal, para nós entendermos melhor, nós vamos até o quadro para resolver dois exercícios. Vamos classificar essas duas cadeias carbônicas. A primeira cadeia carbônica, ela é aberta ou fechada, Chico? Ela é aberta. Ela é aberta, muito bem. Ela é normal ou ela é ramificada? Ela é ramificada. Isso, ela é ramificada porque nesse carbono aqui, que é um carbono que nós vamos aprender na próxima aula, que é terciário, nós temos aqui a ramificação. Muito bem. Ela é saturada ou insaturada? Insaturada. Isso, ela é insaturada por causa da presença da dupla ligação entre os carbonos. E ela é homogênea ou ela é heterogênea? Homogênea. Homogênea porque não existe nenhum heteroátomo entre os carbonos. Então, muito bem, Chico, vamos para a próxima cadeia. O que você me diz, Chico, ela é aberta ou fechada? Fechada. Fechada. Ela é normal ou ela é ramificada? Ramificada. Isso, ramificada por causa desse carbono que vai ter esta ramificação aqui. Muito bem. Agora ela é saturada ou insaturada? Saturada. Saturada porque só tem simples ligações. E ela é homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Heterogênea por causa da presença do oxigênio entre os dois átomos de carbono. Então agora, Chico, nós vamos para as nossas dicas de estudo. A minha dica de hoje é que você reveja a aula, faça os exercícios do seu material didático e venha já bem pronto para aprender mais sobre o átomo de carbono na próxima aula. E além disso, você já pode começar a pesquisar quais são os compostos orgânicos que estão presentes aí no nosso cotidiano. Bom, pessoal, então por hoje era só. Espero por você na próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau, Chico. Tchau, Tânia. Na aula de hoje tivemos uma introdução à química orgânica. Bom, hoje nós aprendemos então que a química orgânica estuda os compostos que contêm carbono. Estudamos as características do átomo de carbono. Isso, então hoje nós vimos que o carbono possui duas propriedades muito importantes. Lembra-se? A tetravalência, ou seja, o poder fazer 4 ligações e também o poder de formar cadeias carbônicas. Ligar-se a vários átomos de carbono, formando então as cadeias carbônicas. E analisamos os tipos de cadeias carbônicas. Então nós vimos que existem cadeias abertas e fechadas, cadeias normal ou ramificada, saturada, insaturada e homogênea e heterogênea.
Até a próxima aula!